Olá, está começando mais um programa Análise Direta. Eu sou Renata Admiral e hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário no Brasil. Olha, algumas tendências como a taxa de juros e a facilidade de créditos imobiliários estão se tornando cada vez mais atrativos. E quem está aqui conta tudo pra gente é o empresário, advogado e corretor de imóveis, Gênesis Alves Júnior. Seja muito bem-vindo, Gênesis. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado por estar aqui mais uma vez. Sempre um prazer te receber e eu gostaria de entender como que vai ficar esse mercado imobiliário para o ano de 2018. Acho que essa pergunta é a pergunta mais importante do mercado imobiliário hoje e talvez seja mais difícil de responder, né? Sim. 2018 ele é um ano, Renato, que passa por uma grande transformação, porque nós viemos dos 3 piores anos da economia brasileira em toda a história da nossa república. É importante deixar isso claro. Sim. Quando a gente fala de uma crise, o momento que nós vivemos nos últimos 3 anos, principalmente no mercado imobiliário, não houve nenhum precedente. Sim. E o ano 2018 tende a ser o ano que se inicia, que se retoma aquilo que parou em 2015. E isso por quê? Basicamente por redução de taxa de juros na economia, uma demanda reprimida que ficou durante esses 3 anos em virtude de perda de emprego, queda de renda e principalmente por causa do retorno do volume dos lançamentos, que isso é um grande desafio porque isso mexe diretamente com a oferta e aí pode mexer diretamente com o preço também. Uma vez eu estava lendo uma reportagem dentro desse tema do mercado imobiliário, e eu ouvi um especialista dizendo o seguinte, que o mercado imobiliário é muito bom de você prever, porque geralmente ele tem um pico durante 5 anos, depois ele tem uma queda de 5 anos, tem um pico para inflar, né? Isso realmente acontece ou saiu muito fora da curva por causa desses últimos 3 anos de crise? Eu não conheço nenhum estudo, Renata, dessa forma. Tem algumas teses que são levantadas. Tem a tese dos 7 anos, por exemplo, que uma família, em média, demora... O tempo médio de uma família numa casa é 7 anos. Entendi. Atualmente, algumas pessoas ficam 12, outras em virtude de divórcio, em virtude de precisar de um imóvel maior, ficam 5. Então, essa questão de ciclos econômicos se dá não só no mercado imobiliário, mas a questão do ciclo econômico, ele é uma teoria para a economia de uma forma geral. Obviamente que o que aconteceu no Brasil nos 3 últimos anos foi um ponto fora da curva. Sim. Né? Nós estávamos com uma economia crescendo a 4%, e subitamente, como se fosse tirado o chão da gente, a economia despencou. E no momento que ela caía, não se via como é que ia acabar. Quando a gente fala em ciclos, a gente constrói previsões. O que aconteceu nos últimos 3 anos impediu qualquer previsão. Nós, em 2016, não sabíamos se já estávamos no fundo do poço ou se íamos cair mais ainda. Então, o que o Brasil viveu nos 3 últimos anos não tem precedente e não tem teoria aqui em base. Há ciclos econômicos, sim. Toda vez que o mercado consumidor, de uma forma geral, freia por um tempo, é natural que nos anos seguintes ele volte a consumir, volte a investir, a um ciclo de melhora significativo, que é o que muita gente está falando agora, Renata. Que isso deve acontecer a partir de 2019. E é o que a gente torce para que de fato aconteça. E eu estou falando 2019. Eu estou falando 2019, porque 2018 é um ano que tem tudo. É um ano que, se você contar os dias úteis, não dá 7 meses. Era os Jogos de Inverno, tem aí a Copa. Você teve, em janeiro, teve o Carnaval. Teve agora a Copa do Mundo, depois tem o período eleitoral e acabou o ano. E acabou o Natal. Então, assim, esse ano 2018 passa por um crescimento econômico, sim. O Brasil volta a produzir e a crescer,
mas o efeito disso só se vai sentir em 2019. Em 2019. 2018 ainda é para os fortes, viu? Tá. Precisa ter estômago ainda. Para quem está resistindo aí bravamente. Para os fortes. E me diz uma coisa, Gênesis, como que daí o mercado, como nada foi planejado, teve esse ponto fora da curva, como que o mercado deu aquela patinada para tentar não, implodir junto? Tá. O que teve, na verdade, vamos pegar pela oferta, pela construção. O que teve foi que houve um cancelamento, uma suspensão de lançamentos. Porque o lançamento, ele é importante quando se lança e se vende. Como não havia previsão de venda, se suspendeu a construção. O que teve no mercado de vendas, no mercado que a gente chama secundário, o que é o secundário? É aquele mercado de imóveis usados. Como parou de vender, as empresas imobiliárias, no geral, caminharam para o mercado de locação. Ora, se as pessoas não estão comprando, elas iam alugar. E o mercado de locação estava muito ofertado. Então, o preço estava bom. E as imobiliárias, então, passaram a investir nisso. E o mercado absorveu. Nós tínhamos muita notícia de que depois da Copa, é engraçado, Renato, depois da Copa ia cair 50%. A gente vai prevendo, né? Aí depois da Olimpíada ia cair 50%. Aí, acho que depois do fim do mundo ia cair 50%. E o mundo não acabou e esse 50% de queda nunca existiu. O mercado continua valorizado. Como é que se regula? Desculpa estar falando muito, mas só para você... Não, tá ótimo. A regulagem de preço. Como é que se regula o preço de um imóvel? À medida que tem a oferta disponibilizada, ela tem que ser ajustada à procura. Se a procura reduz, o que as construtoras fizeram no geral? Cancelaram obras, lançamentos para reduzir a oferta. Com isso, você mantém o preço no mesmo patamar. Você não precisa mexer no preço. Você não precisa mexer no preço. Em algumas cidades do Brasil, eu falo com quem está em Manaus, por exemplo, teve uma redução mais significativa. Por quê? Porque a oferta já estava pronta e essas pessoas não estavam procurando. Então, a oferta de imóveis acabou fazendo com que o preço reduzisse. E essa é a beleza da economia. Essa é a beleza da liberdade de preço de contratar a economia. Quando o Estado intervém no preço, ele mexe nesse equilíbrio, o que é ruim. Então, a liberdade econômica e de preço, ela propicia isso. Ora, tem menos gente comprando? Vamos ofertar menos e nós conseguimos ajustar o preço de acordo com a oferta e a procura. Por isso, eu defendi que nunca houve bolha no Brasil imobiliário. Entendi. Nunca houve. Eu tive em outras ocasiões... um equilíbrio, Eu tive em outras ocasiões aqui do Análise, sempre muito bem recebido por toda a equipe. E uns 3 anos eu vim aqui falando assim, não tem bolha, não tem bolha, não tem... E não tem bolha, nunca teve. Por quê? Porque sempre foi equilibrado com a lei da oferta e da procura. E o que você vê que o governo tem feito, que o Estado, na hora que você falou dessa questão da intervenção do Estado, tem feito para fazer com que essa lei da oferta e da procura, que ela cresça mais neste ano? Eu vi que tem o caso também de taxas, juros, da Selic, que também deu uma diminuída. Como que está, assim, essas taxas, esses impostos? Olha só que importante a tua pergunta. A taxa Selic, ela é o que regula a oferta de crédito no Brasil. Para quem está nos assistindo, várias vezes a oferta, quando a gente ouve assim, o governo vai baixar a taxa Selic, o governo vai subir a taxa Selic. Isso parece estar muito distante da nossa realidade, porque o juro do nosso cartão de crédito não abaixa junto com a Selic, não sobe junto com a Selic. Mas a Selic é um instrumento extremamente importante para a economia brasileira. Nós estávamos em 14,5% de juros no final de 2016. O que isso significa? Ao invés do banco que captou dinheiro no mercado, ele pega os depósitos e as aplicações de todas as pessoas. Ao invés do banco emprestar para o crédito imobiliário, por exemplo, para receber 11, ele tira o financiamento do crédito imobiliário, o banco privado, e empresta para o governo para receber 14. Então,
a taxa de juro alta, a taxa Selic alta, ela é impeditivo para tudo. Não só para o mercado imobiliário, aquele comerciante que quer fazer uma ampliação da loja, quer comprar um freezer novo, fazer uma reforma nova, ele, ao invés de pegar o dinheiro do banco, o banco não empresta mais para ele, porque tem que emprestar para o governo, porque o governo está pagando 14,5%. Além de quebrar o país. Bom, esse 14,5% hoje é 6,5%. Isso em um ano e meio. É fantástico. E, ao mesmo tempo, isso não é na canetada. Não foi assim, o presidente da República falou, eu quero que o juros... Não. Foi através de uma análise, de uma construção para que o mercado financeiro assim atuasse. Agora, nós estávamos com 14,5% e inflação de 10%. Não há país que resista. Renata, viraram para mim e falaram assim, o imóvel reduziu o preço. Eu pensando assim, reduziu? Por que reduziu? Não, porque a inflação estava em 10% e o imóvel subiu só 5%. Então o imóvel perdeu para a inflação 5%. E eu falava assim, não é que o imóvel caiu o preço, é a inflação que estava alta demais. Hoje, graças a Deus, ainda que isso não signifique diretamente uma mudança na nossa economia diária, mas é um caminho muito importante que a gente tem que trilhar. A inflação está em torno de 3,5%, e deve subir um pouquinho, o centro da meta aqui é de 4,5%, e a taxa de juros hoje está 6,5%. Isso nos propicia o seguinte, o mesmo banco, voltemos ao banco, ao invés de emprestar para o governo a 6,5%, ele empresta para o consumidor final a 10% ao ano. 10% ao ano, 9,5%, 8,5% de taxa de juros para o crédito imobiliário é uma boa taxa para o consumidor. Entendi. Não é uma taxa exorbitante. Países desenvolvidos, países de primeiro mundo, trabalham em torno de 5%, 4%. Para a gente aqui, uma economia ainda muito instável, trabalhar 8% é uma grande notícia. E é o que a gente já tem visto os bancos fazerem. Entendi. E me diz uma coisa, a questão também, as atualizações das regras, né, daquele programa Minha Casa Minha Vida, vai beneficiar também, né, o mercado imobiliário, porque aumentou a renda para a pessoa investir em imóvel. Né? Na verdade, nós tínhamos um problema lá que era para pessoas que ganham até X mil reais, o que era muito pouco para se comprar um imóvel. Hoje, o Minha Casa Minha Vida ele é feito por faixas. Faixa 1, faixa 1,5, que eles chamam, faixa 2 e 3, faixa 4. Então, você que ganha até 7 mil reais, você pode comprar um imóvel, pelas regras do Minha Casa Minha Vida, que tem juros bem abaixo do mercado. Até 7 mil. 7 mil reais é uma boa renda. Então, uma pessoa que tem uma estrutura de renda até 7 mil reais, paga aí, ele paga por volta de 2 mil reais de aluguel, mais ou menos. Ele já tem condição de comprar um imóvel aí de uns 250 mil reais. É uma boa oportunidade e a pessoa tem que vencer. Além de tudo, pode usar o fundo de garantia, que tem que usar. Tem, né? Porque ele rende uma merrequinha e você abate naquilo que você vai pagar de juros. Então, tem que usar o fundo de garantia. Perfeito. Eu vou num breve intervalo agora, Gênesis. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. E você que curte aí o programa Análise Direta, continue conosco, que daqui a pouco a gente está de volta. Olá, pessoal, estamos de volta aqui com o programa Análise Direta. Eu sou a Renata Admiral. Estamos falando aí, tentando destrinchar um pouquinho aí do mercado imobiliário para 2018. E quem está aqui conosco falando de tudo, tirando todas as nossas dúvidas, é o Gênesis Alves Júnior, advogado e empresário. Gênesis, falando então agora um pouquinho de eleições 2018. A gente sabe que dependendo da escolha, né, o mercado está preparado para quando essa definição vir? A eleição ela tem um impacto direto na sociedade. Sim, em tudo, né? Em tudo. Por isso é muito importante que as pessoas tenham plena consciência do que é o processo eleitoral e participe, né? Não só votando, mas participando, discutindo com os candidatos, discutindo com aqueles que se propõem a serem
representantes da sociedade. Mexe diretamente com o mercado imobiliário, principalmente nos fundamentos da economia. Então, um governo eleito que busque, que fale que tem que se mexer nos fundamentos da economia, por exemplo, de meta de inflação, por exemplo, de criar artificialmente preços de dólar, preço de gasolina, preço de energia elétrica. O modelo nós já vimos, não deu certo. Né? Para que o mercado imobiliário seja para venda, para você que está me assistindo, para você comprar, ou seja, para você alugar, é importante que a economia esteja estável. O papel do governo, ele é regular, não intervir. Todas as vezes que o governo fala assim, eu vou intervir em tal coisa, geralmente não dá certo. Né? Então, a minha sugestão para quem está nos assistindo aqui é analisar candidatos e analisar o impacto disso, da economia, vendo as propostas que falam. Candidatos, por exemplo, que falam, vou te dar um exemplo, essa questão de déficit fiscal. Essa é bobeira ou o importante o povo está consumindo. Olha, não dá certo. O déficit fiscal, falando rapidinho, explicando, não, por favor, é aquilo que o governo gasta além do que recebe. Por incrível que pareça, nós pagamos impostos, e o governo ainda gasta mais do que tudo que a gente paga. Isso tem que diminuir. Então, uma das propostas que tem que ser defendida e tem que ser analisada na campanha eleitoral são propostas de governo, de candidatos que queiram reduzir o déficit fiscal. Entendi. Reduzir o déficit da Previdência. Tudo isso para quê? Para que a economia permaneça estável. Quando a economia está estável, a construtora compra o terreno. Olha só, para você ver, uma construtora para fazer o lançamento, ela demora 5 anos, 6 anos. Nós temos mandatos presidenciais de 4 anos. Então a gente tem que ter segurança, estabilidade no mercado para poder voltar a investir. Então, a minha sugestão é que você veja o período eleitoral com muita cautela, vendo propostas de governo que estejam pautadas na não intervenção do Estado na economia, mas sim que ele regule a economia, tá certo? Que o desafio seja manter a inflação baixa, não tem imposto pior para a pessoa pobre do que a inflação. O rico ele se safa, mas o pobre não. E mantém a taxa de juros na decrescente. Esse é o desafio e essa é a minha sugestão para você que vai escolher o candidato. E, Genis, é no momento de crise que todo mundo se reinventa, né? Vai procurando outros caminhos. Mudou um pouco o perfil do comprador de imóveis? Mudou, mas não foi por causa da crise. Tá. Mudou porque as famílias estão mudando. As famílias que antigamente tinham 5 filhos e que precisavam de uma casa de 3 quartos, com quintal lateral, com aquele jardim, com um pé de abacate. Eu estou falando por causa do pé de abacate que tinha na casa da minha mãe. Tinha um pé de abacate lá no quintal. Hoje essa casa não é mais viável. Ela demanda tempo, manutenção, custo. E, além de tudo, nós estamos começando a ter essas pessoas que optam por viver só, de uma forma muito maior. Sempre tivemos as pessoas que optaram por viver só, mas agora de uma forma muito maior. E com isso, o que está vindo, Renata? Os compactos, os apartamentos a partir de 19 metros quadrados. Mas isso tem uma saída muito grande. Muito grande. Porque às vezes a impressão que eu tenho é que os apartamentos, claro, tem uma tendência, estão cada vez menores e mais caros, assim. Sim, o preço não é mais barato. Sabe por quê? Esse compacto, ele vem com algumas outras coisas que o apartamento não vem. Então, por exemplo, tem lavanderia coletiva. A lavanderia não fica dentro de casa. Com equipamentos que você e eu não temos em casa. Porque são equipamentos de alta produção. Secadoras que secam rapidamente. Tem apartamentos compactos agora que estão vindo com espaços compartilhados embaixo. Não só salão de jogos e tal, mas espaços de trabalho compartilhados, chamados coworkings.
Então, prédio em que a pessoa mora e quando ela vai trabalhar ou produzir alguma coisa, ela desce, aluga um espaço, uma sala de reunião, uma mesa por hora, trabalha e volta para sua casa. Apartamentos que estão, esses compactos, na verdade, são voltados a locais que têm mobilidade. Estações de metrô, porque ele não vai ter... Bem localizado, Bem né? localizados, eles são bem localizados. E por isso que o preço acaba não caindo. Sim. Porque o foco é localização. É fazer com que a experiência de morar não seja a experiência de ficar em casa, mas seja a experiência de ter o melhor caminho para chegar em casa, de ter a maior facilidade de se trabalhar em casa e que em casa você tenha o menor trabalho possível. Sim. Esse é o foco do compacto, com condição da pessoa comprar. Porque eu estou falando de condição de comprar, eu estou falando de preços de 180, em excelentes locais. Dá para viver um casal dentro de um apartamento desse. E pelo que então eu entendi, as pessoas até abrem mão de ter uma lavadora, uma secadora, uma máquina de lavar, né, no caso, porque já tem tudo, ela vai economizar nesses equipamentos, porque já tem disponível ali. E é engraçado porque quando coletivo. quebra, alguém vai arrumar e não vai ser você. Não, você que vai ter que trocar tudo, né? Então, assim, essa é uma tendência, né? E no mercado de serviços, as imobiliárias estão caminhando cada dia mais para a tecnologia virtual. Hoje, uma imobiliária, eu sou obrigado a falar da minha, os contratos são assinados digitalmente. A pessoa não precisa nem assinar o contrato mais, porque os contratos são assinados via certificado digital. Cada dia mais fazendo com que a pessoa tenha que se locomover menos e tenha que perder menos tempo procurando imóvel, vendo a utilização de vídeos na apresentação de imóveis. É fundamental. Sim. Você fala esse marketing digital, né? Que já te mostra ali o apartamento, já te faz aquele tour 360. Sim, são ferramentas que você que está pensando em colocar um imóvel para vender, para alugar, tem que aferir. Porque você entra hoje numa rede social, no Facebook da vida, ali você tem toda a visitação do apartamento sem você ter que ir lá. Aí você vai para sentir o cheiro. Isso não dá para mudar, né? A gente quer ir lá, quer ver, quer encostar. Onde tem que encostar, tem que sentir de onde vem o vento. Mas ao invés dele ter que ver 10 imóveis, ele seleciona já 3, 4. Máximo. Isso não encarece o procedimento? Não encarece o procedimento de venda. As imobiliárias estão cada dia mais se profissionalizando, trabalhando com os mesmos comissionamentos, mas melhorando a qualidade do serviço que presta. Isso é um grande desafio para o mercado de prestação de serviços, de corretagem, e que está sendo muito, muito, muito claro, mexe diretamente com o padrão do perfil do profissional. Né? O profissional de imobiliária que ainda anda com a agenda velha debaixo do braço, procurando o telefone de um proprietário dentro daquela monte de papel, com um monte de carnê para pagar, está fora. O mercado é um mercado jovem hoje. Sim. É um mercado profissionalizado, é um mercado que entende rede social como uma ferramenta de mídia. Um mercado ágil, né? Bem mais rápido, porque a gente está sem tempo para nada. Para nada. Tem que facilitar. Exatamente. Falando nessas tecnologias, eu vejo muitos apartamentos oferecendo aquela questão sustentável, além da sustentabilidade, essa questão de água de reuso, às vezes tem aquele espaço até artístico, né? Sim. Você comprou um apartamento, mas ali no elevador você tem uma obra de arte ali para quando você receber. Como que está essa interação de cultura, arte e da sustentabilidade inserida no mercado? Isso é o que eu estava te falando dos novos modelos de imóveis, né? A sustentabilidade e a questão do meio ambiente não é só uma questão agora de pôr um certificado na cópia do contrato para dizer que é tua. Não é só colocar o papel reciclado, não é isso. Sim. Sustentabilidade é um conceito. E as empresas cada dia mais estão trabalhando por esse conceito, porque entenderam efetivamente que o planeta precisa de cuidado. Né? Obviamente, as certificações e os modelos construtivos ainda não estão, no Brasil, totalmente preparados para isso. Por exemplo, estou falando de reuso de água de chuva, estou falando de aquecimento solar. Nós ainda não temos, de uma forma maciça, a implementação de conceitos disso.
por uma questão simples. Esse tipo de imóvel, ele é mais caro que o padrão típico. Sim. Então, se a construtora vai vender um padrão tipo ou certificações de sustentabilidade, ainda vende mais o padrão tipo. A pessoa ainda não agregou. Agora tem uma crítica aqui que eu faço ao governo. Esse tipo de produto tinha que ter incentivo fiscal. Claro. Isenção fiscal. Porque ele está deixando de consumir aquilo que é gasto social. E não há. Então, na verdade, acaba tendo. Um é muito mais caro do que esse, do que o tipo. É natural que o preço na hora da venda seja mais caro do que o outro. Mas existem boas ideias já. Por exemplo, eu falei do reuso de água de chuva. Existem grandes construtoras que estão fazendo, por exemplo, depósito de gordura nas cozinhas. Né? Depósito de gordura no condomínio do cano que sai da cozinha. Uhum. Por quê? Porque daí consegue revender aquele óleo, o dinheiro vai para o condomínio e aquele óleo que seria descartado na rede coletora não é mais. Então, tudo isso são conceitos, ainda pouquíssimos aplicados no Brasil, mas existe uma tendência disso massificar. E quando isso massifica, o preço cai. Os imóveis antigos, você vê alguma previsão deles começarem uma reforma visando esse conceito? Porque às vezes eu vejo esses imóveis antigos que às vezes não tem nem coleta seletiva. Eu acho um absurdo. Tem que, no caso, assim, alguns moradores se reúnem, fazem, mas quando chega lá embaixo, no térreo, mistura tudo. Assim. No meu até praticava coleta seletiva, só que era só eu separando e para as pessoas jogarem no mesmo local. Eu tive a mesma experiência que você. E aí eu te falo de novo da necessidade do Estado regular, mas não intervir. Uhum. No meu caso lá, havia uma coleta seletiva que passava às quintas-feiras. Essa coleta parou. Eu separava o material que era reciclado. Sim. Mas se ninguém pega, aí eu colocava lá fora, o lixo ia para os dois lugares e jogava no mesmo caminhão. Aí não resolve separar. Né? Exato. Então tem muito da atividade estatal nisso, de novo, sem intervir, mas regulando. E eu quero fazer uma última pergunta antes da gente ir para o intervalo. As pessoas ainda têm essa tendência apenas pelo novo, ou elas também procuram esses apartamentos mais amplos, com janelonas, assim, aquela coisa gostosa de família mesmo, que remete um pouco ao passado? Procuram muito, porque a questão é espaço, né? Quer dizer, mas no geral, apartamentos mais antigos envolve, a pessoa tem que fazer uma previsão que ela vai comprar por um preço e tem quase o valor equivalente em obra a ser feito. Então ela tem que planilhar isso. Se isso está no planejamento, é comprar e ser feliz. Se isso não tiver no planejamento, você vai ter vai comprar um apartamento que você vai começar uma obra, vai acabar a obra no meio, não vai ter mais dinheiro para a obra, vai ficar morando mal, vai ficar infeliz e era melhor não ter comprado. Então tem que avaliar muito. Tem que avaliar o preço do imóvel e o quanto vai gastar em reforma. Agora tem um detalhe importante, Renato. Isso não pode fazer com que o teu imóvel, amanhã, na hora de você vender, fique inviável para venda. Sim, né? Imóvel é dinheiro em concreto. Na hora de comprar, você tem que ver quanto está o imóvel e quanto vale a reforma. Mas ele pronto tem que ter quem compre. Ah, eu gastei 500 mil reais nesse apartamento que eu comprei por 450. Olha, o apartamento, por melhor que seja, ele vai conseguir valer uns 600 mil. E aí ele gastou quanto? 1 milhão. Perdeu dinheiro. Nesse caso, então, a ajuda também da imobiliária, no caso, quando uma pessoa ajuda quiser vender... Ajuda imobiliária, fundamental. Orientação é fundamental. Mas eu vou pedir para você segurar aqui, daí a gente volta com essa perguntinha, a gente aprofunda um pouquinho mais, análise direta, daqui a pouco para vocês de volta. E aí, pessoal, análise direta de volta para você e para mais 55 países. Olha que legal. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o mercado imobiliário agora, essas previsões aí para 2018. Será que vai ser um ano atrativo? Quando será que a gente vai, né, poder retomar essa vontade de investir nesses imóveis? Meu convidado aqui hoje é o Gênesis Alves Júnior, que é advogado e empresário. No nosso bloco passado, eu finalizei fazendo uma pergunta que eu deixei um pouquinho no ar, você já começou a me responder, né, Gênesis? Mas falando isso, quem
está procurando vender um imóvel, quão fundamental ali é você ter o apoio de uma imobiliária? Eu digo até na questão da divulgação, fotos. Às vezes eu vou ver uns imóveis, tem foto de tudo, mas menos do imóvel. Né? Tem foto do bairro, da estação de metrô, mas não tem do imóvel. Como também fazer isso pensando naquilo que você tinha colocado? Vou reformar ainda meu imóvel, ele vai ficar vendável depois? Primeira coisa, você que vai vender ou vai alugar um imóvel. Tá. É importante entender que, primeiro, procure... Você precisa de 2 assessorias, sempre, principalmente em matéria de compra e venda. Uma é assistência negocial e a outra é assistência jurídica. Tá? A negocial ela é feita por um corretor ou por uma imobiliária. Procure um corretor de sua confiança. Mas se cobre do corretor o quê? Fotos boas. Não adianta, entre no site do corretor que você está pensando em escolher e veja o tipo de foto, como é que ele divulga. Escolha o corretor como você escolhe um médico, como você vai escolher um advogado. Procure indicações, procure ver o trabalho que ele faz na internet, entra nas redes sociais dele. Tá. Né? Esses dias eu entrei na rede social e vi um corretor lá, meio bêbado na frente com uma garrafa de uísque. Não dá para trabalhar. Não dá para confiar daí, né? Entre nas redes sociais, vasculhe a vida dele, vai no Reclame Aqui, veja como que está. É importante que cobrar dele vídeos, fotos só hoje, Renata, Foto você trabalha ali naqueles programas de Photoshop. O corretor o mínimo. fala assim, não, eu tiro foto. Bom, e daí? Isso é o mínimo que você pode fazer. Né? Vídeos é importante. Atuação em redes sociais para a venda do teu imóvel. Ativação em sites e em portais imobiliários. Eu estou falando de Zap, Viva Real. Esse corretor, ele anuncia nesses portais. Se ele anuncia, a probabilidade de você vender ou alugar o teu imóvel é muito maior. Entendi. Então, escolha um corretor que atenda a isso, tá? Mas a comissão é tão cara. Caro é ficar com o imóvel vazio ou deixar de vender por um bom preço. Importante, não adianta você escolher o corretor também melhor do mundo se você não preparar o imóvel para ver. O que eu estou falando preparar? Na hora que o corretor for lá, ele agendar com você para tirar foto, deixa a casa um brinco de arrumada. Claro. Deixa a casa iluminada, aquela lâmpada que está aqui, aquele lustre sujo, limpa. Não deixa a louça lavada em cima da pia, varal estendido. Cama desarrumada. Não dá. Por melhor que seja o corretor, ele não faz milagre. Outro aspecto é jurídico. Por que jurídico? Principalmente para quem vai vender. Existem discussões sobre imposto de renda que vai ser pago na hora da venda. Eu comprei por 300, estou vendendo por 350. Eu tenho que pagar imposto de renda? Teoricamente, sim, mas existem exceções. Quem vai te orientar quanto a isso? Um advogado. Entendi. Isso não é papel do corretor. O corretor não sabe fazer isso. O papel do corretor é venda, é mídia, é divulgação, é falar do teu imóvel, é escolher um bom cliente para morar na tua casa. Lá no escritório, Renato, nós estamos usando sempre o seguinte: perguntar para o imóvel quem que ele quer como morador. Então a gente pergunta para o imóvel, quem que você quer que more aqui? Porque aí nós vamos fazer a mídia segmentada, específica para o público-alvo específico. Agora o advogado ele vai se pautar nessa questão de contrato, regras de contrato, questão de contrato de financiamento, questão de utilização. O meu comprador veio aqui, ele falou que quer pagar com fundo de garantia. É possível meu imóvel pagar com fundo de garantia? Como é que eu devo declarar? Como é que momento eu recebo um sinal? Eu não posso vender para outro? Enfim, são regras jurídicas. A mesma coisa para locação. O inquilino quer me dar 5 meses de depósito. Olha que bom! Que bom não, isso é contravenção penal, não pode. É limitado a 3. Quem tem que te orientar a isso é o advogado. Um bom fiador, quem avalia? O advogado. Seguro fiança, quem avalia? Além do corretor de seguro, um bom advogado para dar orientação da aplicação de seguro fiança àquele contrato. Então, todos esses profissionais precisam estar envolvidos para você ter totalmente uma segurança. Entra o papel da imobiliária. Porque a imobiliária, várias vezes, consegue concentrar todos esses profissionais numa empresa só.
O que beneficia ainda mais, né? Faz com que nós, consumidores, percamos aquele menos tempo, né? Sem dúvida. A gente ganhe tempo. E hoje, uma tendência que as imobiliárias estão fazendo, por exemplo, para a compra do imóvel, para oferecer o imóvel, é colocar um arquiteto e engenheiro junto. Porque a pessoa quer comprar um imóvel grande, do apartamento que você estava falando, né? Quer comprar um apartamento grande, mas está tudo com um taco de 50 anos. Como é que eu faço? Eu aproveito esse taco, não aproveito? Então, falando a gente, mas no geral, boas imobiliárias hoje disponibilizam arquitetos, engenheiros para fazer a obra que você quer fazer, né? Você já compra sabendo quanto vai custar a obra. Olha, já é um serviço multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Porque você tem que ter autorização ART planta para poder mexer no prédio, claro, né? O síndico tem que aprovar. Tem uma série de regras que envolve a questão de engenharia e de arquitetura. Então, de novo, concentra tudo numa boa imobiliária que ela vai disponibilizar todos os profissionais para você. Mas aí, nesse caso, por exemplo, se um corretor vai lá na minha casa e ele fala, olha, era bom você mudar esse taco, era bom você pintar, até quanto que a gente pode ouvir, né? Claro que isso é sempre bom para melhorar nosso imóvel, mas até quando que a gente pode equilibrar isso? Olha, isso aqui eu não vou conseguir mexer. O corretor daí consegue vender mesmo assim? Ele consegue vender, só que tudo tem preço. Uhum. Uma coisa é um apartamento totalmente reformado, é um preço. Outra coisa é um apartamento no estado que está, ele tem outro preço. Agora, várias vezes, pela dor de cabeça, eu não vou meter em obra, eu prefiro vender mais barato e vender. Entendi. É uma questão que o corretor vai avaliar, vai fazer a valoração do imóvel. O imóvel, se você fizer tal coisa, o engenheiro está aqui, o arquiteto está aqui, eles cobram X. Isso vai melhorar e facilitar o teu processo de venda, porque o teu imóvel vai passar a valer tanto. Não, o ganho não vale a pena, ou então eu não estou afim de ter isso comigo, obra, não é minha praia. Tá bom, então vamos colocar o imóvel por um valor X para quem comprar ou alugar, para que eles possam assumir o ônus da reforma. E para o profissional que vende, né? Então, ali, para o profissional responsável em angariar aqueles clientes. Você comentou aqui no nosso início, né, que não dá mais para ter aquela agendinha com os carnês. Quais são as dicas para o profissional que está na área ou aquele que perdeu seu emprego por causa de, enfim, de todas essas mudanças no país e querem voltar, assim? Como que eles também têm que se reinventar? Você falou uma coisa extremamente importante, porque quando teve o boom imobiliário em 2010, vinha profissionais de todas as áreas para ser corretor de imóveis. Então, eles tiravam seus CRESs, que é a credencial necessária, e iam militar na corretagem. Quando veio a crise, todo esse pessoal foi embora, né? E os fortes sobreviveram. É importante que o corretor esteja antenado nas atualizações do mercado. Existem um sem número de cursos de atualização, existe um sem número de cursos de mídia online. Entenda um pouco mais e, principalmente, o que o corretor tem que entender é que ele não vende um imóvel, ele vende um sonho, ele vende uma expectativa. Se ele vai alugar uma casa, ele está alugando a segurança de uma família que vai morar ali. Claro. Ele está alugando uma expectativa de instalar uma empresa que vai se dar bem ali. Então, é muita cautela e muita responsabilidade com o sonho dos clientes. Agora, se você tem isso, com essa cautela e tem essa responsabilidade, o resto você atualiza em cursos de profissão, escolha uma imobiliária, se associa a uma imobiliária que tem uma visão diferente. É importante isso, vale a pena. Isso, você falou nessa questão, só para a gente finalizar, assim, do corretor, né, da pessoa que vai ali comprar. 2018, você disse que ainda é um ano da gente se preparar para 2019 vir, né, essa melhora nesse ramo. Quais são as principais dicas, então, para finalizar com chave de ouro o nosso programa? Se você está procurando imóvel para comprar e tem condição e tem um fundo de garantia, compra agora, porque o preço vai voltar a subir. Estou falando isso, daqui a 3 anos, 2 anos, eu vou assistir esse vídeo aqui e vou ver que eu estava certo. Se você está procurando, está pensando em comprar imóvel, seja para investir, ou seja para moradia, ou seja para colocar a tua empresa, não interessa, compre agora, porque os preços ainda estão baixos. A queda do juro, a queda da inflação vai fazer com que a procura faça assim, ó.
Só que eu não te falei que os lançamentos também foram freados? Sim. Lançamento demora 5, 6 anos para voltar no mercado. Quando a procura tiver disparado, a oferta vai estar começando a voltar. O que vai acontecer com o preço? Vai subir. Então o momento de comprar é agora. Agora ainda nós estamos vivendo um bom momento de comprar. Compra, usa o fundo de garantia, está estável. Ah, não, mas eu não estou seguro no meu emprego. Aluga uma casa agora, procura uma casa para alugar que o proprietário pense em vender. Pode ser que ele pense em vender para você depois, né? Essas são as dicas mais importantes. Procura um bom corretor. Isso é o mais importante. Ele vai te orientar no que deve ser feito. Gene, seus contatos para aquelas pessoas que já estão aí ácidas para comprar alguma, já está com o dedinho coçando assim para procurar um imóvel. Passa para a gente, onde a gente consegue te achar? Eu estou à disposição, Renata, é importante dizer, eu estou à disposição mesmo para quem, eu não sei se eu vou comprar. Gente, entra em contato com a gente. Tira dúvida, né? Dúvida. Ó, o meu WhatsApp é 947257737. 947257737. O meu telefone do escritório é 2389-7924. 2389-7924. Instagram é @GenisAlvesJR. Você põe Genis Alves Júnior no Google. Na busca. Vai ser trocentas referências lá. Entre em contato com a gente, marque com a gente para bater um papo, para conhecer a ideia. Vai ser um prazer ter você lá. Então tá aí, pessoal. Eu conversei com o empresário e advogado Genis Alves Júnior. Quero te agradecer mais por mais. Ele já é de casa, né, gente? Já fiquei sabendo que ele é de casa, vem sempre aqui. Então, por favor, volte outras vezes para tirar todas as dúvidas aí do nosso público. Quantas vezes vocês me chamarem, vai ser um prazer, Renata. Que bacana. Estar aqui com você. Pessoal, então, para você que curte aí o Análise Direta, gostou do tema de hoje, quer saber o que mais vocês falam por aí, Renata? Muito simples. Olha lá no nosso Facebook, é o facebook.com/programa Análise Direta. A gente está sempre postando novidades. No nosso YouTube você acompanha também os programas na íntegra, são muitos temas. Vai lá que vale a pena. youtube.com.br/análise direta. E nosso WhatsApp, né, aqui do programa é o 011 São Paulo 992247760. Através desse canal você também pode mandar para a gente, olha, eu gostaria muito de ouvir sobre o tema tal, vamos falar sobre outras coisas. Manda para a gente as suas sugestões que a gente responde, tá bom? Hoje eu fico por aqui, nos vemos então no próximo programa. Até lá.